Eu vou começar aqui, posso terminar na minha inscrição, cumprimentar o secretário, cumprimentar a mesa. Nós estamos falando de uma região que é o Pontal do Paranapanema, estamos falando, portanto, de terras devolutas, correto, secretário? Só para confirmar. Estamos falando de uma região de terras devolutas, Pontal do Paranapanema, terras públicas, correto? Não, nem sempre. Algumas públicas, outras não. Eu queria ler, então, uma história aqui. E ela é completamente fora de ter a nossa visão, porque é do jornal Estado de São Paulo, um jornal reconhecido por defender a propriedade privada, aliás, a tradição, enfim. O Estadão, esse Estado de São Paulo, denunciou em pelo menos 102 reportagens e artigos da década de 50 a conivência dos poderes executivo e legislativo com os desmatamentos e invasões da área que compreende 32 municípios do Estado na região do Pontal. A pesquisa foi feita no acervo do próprio Estadão. Em reportagem de 28 de junho de 55 não existia MST, nem FNL, só para a gente registrar. O Estadão pontuou a transformação de áreas verdes, áreas públicas, em campos de pastagem, a falta de espaço para que árvores se desenvolvessem, além dos efeitos na flora e na floresta. Não são ouvidos pios, não são percebidos voos, escrevia o jornal em editorial. Em certos trechos, nota-se a ação devastadora do homem. Áreas marginais surgem com suas matas completamente destruídas. Clareiras amplas, de forma mais ou menos circular, abrem-se como feridas no verde compacto da região. Até muito longe percebe-se o cinzento triste das queimadas, de onde sobressaem tocos transformados em carvão e algumas árvores maiores já sem vida. Essas invasões, há mais de 70 anos, não existia MST, não existia FNL, eram consideradas totalmente ilegais. Em 1942, no governo Fernando Costa, a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado identificou 247 hectares da região invadidos e exigiu a expropriação de poceiros que ali estavam. Porém, segundo o Estadão, nada foi feito e o Pontal continuou a ser invadido e derrubado, grilado. O jornal explicou que o Pontal foi saqueado por Adhemar aqui, Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, por seus parentes, amigos e correligionários que puseram nos postos administrativos de onde deveria partir a repressão alguns testas de ferro do PCPismo. Aquelas terras, por devolutas, pertencem ao Estado, cabendo ao próprio Estado resguardá-las dos delitos que lá, em detrimento do patrimônio e da incolumidade públicos, têm lugar, dizia a nota. Somente em agosto de 1955, o jornal publicou 5 artigos que relatavam os problemas sofridos nas reservas florestais da Alta Sorocabana. Mesmo enquanto o assunto estava em discussão na Assembleia Legislativa, os invasores, de acordo com o Estadão, manobravam no sentido de impedir a aprovação de uma lei de terras, articulavam-se com funcionários públicos e, visando com isso, conseguir títulos de propriedade para legitimação de glebas que haviam usurpado. Uma das tentativas veio por meio de um projeto do deputado Leônidas Camarinha, que visava manter 88 mil hectares como terras devolutas. No entanto, desde a década anterior, eram 159 mil hectares. Ou seja, toda aquela área era de terra devoluta. Então, nós estamos falando aqui sobre patrimônio público, não privado. Nós não estamos falando aqui sobre gente que suou a camisa para comprar terra. Nós estamos falando de grileiros, de poceiros, de gente que invadiu terra pública, que queimou, que desmatou e fez isso com a conivência do Estado de São Paulo. Depois teve a tentativa agora de regularizar. Começou com o Dória e está com o seu governador agora, que quer vender essas terras para legalizar com 90% de desconto. Ou seja, as terras griladas vão ser vendidas para outros, que também são grileiros. Então, esse local, o vale que nós estamos falando, é uma disputa, um litígio entre movimento daqueles que querem a reforma agrária e dos poceiros. Então, temos que parar de mentir aqui que são propriedades privadas, que é o sacrossanto da propriedade privada. Não é. Essas terras são públicas, caberia ao Estado ter preservado. E se quisesse realmente transformá-las em propriedade, deveria ter aprovado uma lei e dito isso, e ter democratizado o acesso. Porque do jeito que deixaram fazer,
O que tivemos lá foram posses de grandes fazendas, de 500, 600, 700 hectares, de gente rica. Gente rica pode invadir, gente rica pode queimar, é isso? Gente rica pode ir lá e pegar a terra. Os pobres não. Os pobres não podem, esses são bandidos. Esses não têm direito a um pedaço de terra. Ou vocês acham que a grilagem foi feita como? Com sorrisos e abraços? Não, não foi feita com sorrisos e abraços, não. Muita grilagem nesse país foi feita com morte, com revólver, com pistola. E não era de pobre, não. Volto a dizer, o que eu li aqui é da década de 50, da década de 40. Não tinha MST, não tinha FNL. Então quem foram os bandidos? Os grandes proprietários que se estabeleceram lá e que agora dizem que são donos de terra? Vamos parar com isso, com essa lenga-lenga. Não adianta o relator ficar nervoso, porque contra os fatos que estão registrados em vídeos e tem fotos, não há argumento. Foi isso que ele fez. Pois bem, essa senhora Maria Nancy, que a deputada Sâmia já disse, que comprou a terra de um outro poceiro, que grilou e não pagou ainda por cima, disse o seguinte no seu depoimento, que o advogado Cirineu Dias teria procurado para comprar a fazenda e aconselhado a pagar o valor da extorsão a José Rainha, antes de qualquer negociação. Eu queria muito que a comissão ouvisse esse Cirineu Dias, o advogado gravou um vídeo, porque isso foi divulgado na CNN, e ele diz o seguinte, desmente a versão da fazendeira, houve uma distorção na matéria, e ele foi dito como advogado dela, ele não faz parte do inquérito, advogado dela. Vou entrar na justiça contra a CNN e também contra a dona da fazenda, porque ela deu um depoimento mentiroso. Ele afirma que estava negociando a propriedade em São Paulo antes da invasão dos sem terras, que ocorreu em 21. Esclarece que a fazenda é formada por terra devoluta da União, que acabaram repassadas a fazendeiros pelo governo estadual de São Paulo, o que deu início a um imbróglio jurídico. Está na justiça isso tudo. Muitos anos depois, segundo ele, o movimento sem terra conseguiu anular judicialmente uma negociação. Para tentar regularizar a situação, o Estado de São Paulo aprovou recentemente um projeto autorizando a posse aos fazendeiros com propriedade de até 450 hectares. A dela tinha 490. Quando ele foi negociar a terra, porque ele queria comprar, ele propôs doar 20 hectares ao movimento para comprar a terra e ele poder regularizar diante do governo do Estado de São Paulo. E ela o procurou porque ela queria vender a terra, não foi ele que o procurou. Então ele não está sendo contestado, ele é um advogado e ela colocou ele como testemunha. Ele disse que nunca recebeu extorsão de José Rainha, que inclusive tirou foto junto com o líder, que não teve problema nenhum. Então ele tem que ser ouvido. Eu queria que o vídeo tivesse passado aqui para os senhores ouvirem ele, ouvirem o Cirineu, que não sou eu que estou falando, ele está falando isso. Então vamos parar, gente, vamos parar de dizer que teve extorsão, que teve problema. Isso é mentira, não foi isso que aconteceu. A gente tem que restabelecer a verdade dos fatos. Eu não sou contra a regularização fundiária, aliás, sou a favor. O problema é que há uma pretensão de regularizar a terra para fazendeiro e rico. Se acham que a regularização fundiária é boa, então vamos regularizar as terras dos assentamentos, das ocupações do MST. E é absurda, porque está denegrindo minha imagem. Vamos escutar o advogado. Contra a dona da fazenda, que ela deu o depoimento mentiroso. Aumente o volume, por favor. Eu estava comprando a fazenda mais de 6 meses antes da invasão. Eu já estava negociando essa fazenda. A bem da verdade é de se esclarecer também que o seguinte, essa fazenda lá, na realidade, era terra devoluta da União, que era do Estado de São Paulo, que há uns 50 anos atrás, era para doar para o sem terra, para fazer reforma agrária, eles doaram para grandes fazendeiros. E os movimentos sociais entraram e conseguiram anular, depois de uns 50 anos, anulou todas as escrituras. Mas já tinha vários proprietários em cima, tinha uns que eram terceiro de boa-fé, e estava dependendo de regularização. Quando eu estava comprando, nós estávamos dependendo do governo do Estado de São Paulo regularizar. Quando houve a invasão que o Sem Terra invadiu, porque ela estava abandonada e porque ela era devoluta, tem um projeto no Estado de São Paulo que foi recém-aprovado, que ia autorizar e aprovar a documentação até 450 hectares. Aquela fazenda era 493. Então, eu fui negociar com o Zé Rainha para eles saírem. E eu propus para eles que se eu comprasse, eu doaria 20 alqueires para eles, dava 50 hectares, para eles me entregar o resto da fazenda. De acordo, inclusive, com a dona. Falei com a dona que ia lá negociar, a dona mandou eu ir lá. Tanto é que não tinha nada a esconder, que eu bati foto com o Zé Rainha, coloquei no Facebook, soltei na rede social, não tinha nada a esconder, como não tenho.
Aí me propus, o Zé Rainha não pediu propina, ele disse que ia me reunir o movimento para me fazer minha proposta, que a minha integridade física seria garantida lá no movimento, que eu ia fazer a proposta, o movimento ia votar, se aprovado eles aceitariam. E dessa forma, nós ficaríamos com menos de 450 hectares, sairia escritura pelo governo de São Paulo, porque ficava regularizado as terras.